Já estamos no ar, Germano, boa noite. Olá, Pedro, boa noite. Aqui estamos num dia em que se assinalam os 4 anos e meio de guerra na Ucrânia e a independência dos próprios ucranianos, que há 35 anos se viram livres do jugo soviético, mas que desde 2014 vivem aquilo que sabemos como uma invasão do seu próprio país. A data mereceu que estivessem hoje em Kiev uma série de líderes europeus, com o foco quase todo colocado no primeiro-ministro britânico por causa do Storm Shadow ou do Scalp, o tal míssil franco-inglês que deixa de ser secreto e passa também a ser fabricado pelos ucranianos. Ainda vai levar tempo, já falaremos disso. Antes, e entre garantias e promessas, o que é que fica de principal deste dia com tantos aliados reunidos na capital ucraniana? É verdade, Pedro, é um dia muito significativo e simbólico para a Ucrânia, com essa contradição que acabas também por referir. Sim, há 35 dias a Ucrânia libertava-se do jugo soviético, a 24 de agosto de 1991 ganhava a independência, saía desse jugo da União Soviética, que estava naturalmente a desmoronar-se. A verdade é que, tragicamente, faz hoje uma outra data, não tão redonda, mas também assustadora. Faz hoje exatamente 4 anos e meio que a Rússia, e com um líder, Putin, que claramente tenta restaurar, nem que seja de uma forma imaginária, muito desse Império Soviético, com a invasão russa da Ucrânia a significar isso. 1642 dias, são 4 anos e meio de tal guerra que ia durar só nem 4 semanas, mas que, na verdade, ao fim de 4 anos e meio, nos diz muita coisa. Antes do mais, e acima de tudo, mostra-nos a tragédia de um povo ucraniano que há precisamente 35 anos assumia essa independência e a fez e a construiu nestas 3 décadas e meia, mas, enfim, desde 2014, como bem referias, há um início de uma invasão russa, que depois, primeiro só na Crimeia e depois Donbass, e agora a tal terceira invasão russa maior, que é a invasão maximalista, que começou faz hoje 4 anos e meio. E começou como? Começou basicamente porque Putin quer território, é um contrassenso. A Rússia é de longe o maior país do mundo, então porque é que Putin quer mais território? Porque Putin considera que a Ucrânia é fundamental para uma Rússia que tenha acesso aos mares quentes. Neste caso, o Mar Negro é a questão fundamental também aí, de uma Rússia continental que essencialmente tem mares gelados. Depois, essencialmente também a questão dessa tal restauração do Império Soviético que aqui falei, e depois também uma impossibilidade que Putin vê numa Ucrânia democrática e europeia. Isso parece-me um lado fundamental para explicar hoje, num dia como hoje. E como bem disseste, com líderes europeus, António Costa, Presidente do Conselho Europeu, Burnham, o novo ainda, a cheirar a novo primeiro-ministro britânico, vemos os dois, o Reino Unido, não na União Europeia, mas um aliado absolutamente fundamental, como já vamos falar a seguir, da Ucrânia. Ontem já tinham estado também os líderes dos países bálticos, países nórdicos, e hoje também, por videoconferência, Merz, Macron. E vemos aqui, permite-me só essa nota, Pedro, Burnham a tocar Smiths. Enfim, ele que foi Presidente da Câmara de Manchester há tantos anos, pode ter saído de Manchester para Londres, mas Manchester não sai dele, a tocar Smiths com quem? Pedro, com soldados ucranianos. E é desta forma, de uma forma cultural, de uma forma humana, que o Primeiro-Ministro britânico, eu acho que de uma forma particularmente feliz, se junta também e faz essa junção com soldados ucranianos que estão a lutar pela sua liberdade e também pela liberdade da Europa, como já vamos falar a seguir. E permite-me só, antes de avançarmos, para um ponto que me parece fundamental. Se tentei, de algum modo, mostrar o que é que há 4 anos e meio Putin faz no erro da sua vida, aumentar território, restaurar o Império Soviético de forma imaginária e também a questão de impedir a democratização e a europeização da Ucrânia, o que neste momento está em causa, neste preciso momento, hoje e amanhã e depois, são 3 coisas fundamentais. Primeira, a Ucrânia vai resistir, vai ganhar e com isso vai inspirar uma Europa a ser resiliente e a lutar pela sua liberdade e pela sua independência, ou a Rússia vai ganhar e com isso a autocracia de Putin vai pisar cada vez mais o espaço europeu e com isso vai complicar e comprometer
o futuro da democracia europeia. E depois também, o que estes 4 anos e meio nos mostram é, essencialmente, uma guerra que mudou. No início era um determinado tipo de guerra e agora é outra, porque estes 4 anos e meio foram 4 anos e meio de avanços tecnológicos nos dois lados. E, portanto, é uma guerra muito mais high-tech, muito mais dronizada, com o lado assimétrico da Ucrânia, com menos recursos humanos e menos recursos financeiros, a resistir à passada russa também pela parte tecnológica. Os líderes europeus não foram para Kiev propriamente de mãos a abanar. Mais 6 mil milhões de euros da União Europeia, pelo menos metade deste dinheiro para material militar. O fabrico na Ucrânia dos tais mísseis, o Storm Shadow, isto apesar da grande necessidade neste momento de estar ainda do lado dos ucranianos nos Patriot, de que Kiev pura e simplesmente não dispõe. De qualquer forma, esta questão dos mísseis britânicos está a levar a um enorme mal-estar da Rússia, que acusa o Reino Unido de estar a atiçar o fogo e a minar uma possível iniciativa de paz. Como é que devemos encarar, Germano, esta ameaça do Kremlin e avaliar desde já qual será a médio prazo a reação do governo de Londres? Bom, esta questão, que é de facto a notícia do dia concreta, para lá das presenças e das manifestações de agitação, que sabemos não são novidade, são importantes, mas não são novidade. De facto, a grande novidade é de facto a possibilidade da transferência de tecnologia e de conhecimento secreto, altamente secreto, que Londres anuncia passar para Kiev na questão dos mísseis Storm Shadow. Os mísseis Storm Shadow, é preciso explicar, usados pela Ucrânia praticamente desde o início da guerra. Storm Shadow, a versão britânica, Scalp, a versão francesa, na verdade eles são os mesmos e são de fabrico franco-britânico, mas até agora só dados por França e Reino Unido, mas não partilhados em termos de possibilidade de fabrico na Ucrânia com esse acesso à tecnologia. E isso é muito importante, porquê? Porque sabemos que os Estados Unidos ainda não o fizeram, nem sequer em relação aos Patriot, que são mísseis diferentes, são mísseis defensivos, mísseis antimíssil, e os Scalp Storm Shadow são mísseis de longo alcance muito importantes para, por exemplo, atingir alvos militares que estão subterrados, alvos mais complicados que os drones ucranianos ainda não conseguem atingir. São mísseis bastante significativos, que, volto a dizer, a Ucrânia já os usa, sobretudo na Crimeia, desde o início. Ora, a Rússia, ao reagir, dizendo que Londres, ao fazer isso, está a participar diretamente na guerra, está, Pedro, claramente a dar mais um sinal de fraqueza, de nervosismo, de instabilidade, mostrando que, ao fim de 4 anos e meio, claramente o que teme é que a Ucrânia tenha aliados para conseguir e continuar a sua defesa. Está aqui em causa algo fundamental, algo que ao fim de 1642 dias não é um tema consensual e confesso-te, no início da guerra pensei que viesse a ser nos países europeus, incluindo em Portugal. Continua a haver pessoas e setores na Europa, em países que são aliados da Ucrânia, que acabam por cair nessa armadilha da propaganda russa, dizendo que esse tipo de coisas é atirar a Ucrânia para a guerra contra a Rússia. Não. Quem está a agredir a Ucrânia é a Rússia. Não foi a Ucrânia que começou a guerra. Mais uma vez, é um dia importante para recordar isto. Se a Ucrânia parar de se defender, a Ucrânia acaba. Se a Rússia parar de atacar, a guerra acaba. Esta guerra a bola está do lado de Putin. Putin começou esta guerra, Putin pode terminá-la. E quando dizemos, sim, é verdade que a Ucrânia neste momento está a fazer ações na Rússia e, lamentavelmente, também com mortes civis russos, embora não em número muito significativo. Mas só o está a fazer para tentar parar ou travar a máquina de guerra russa e a agressão russa e não numa forma ofensiva. E, nesse sentido, sim, é legítimo este tipo de decisões do Reino Unido e, nesse sentido, não é verdade e não tem razão a Rússia ao dizer que o Reino Unido se junta à agressão à Rússia. Ao contrário, a Rússia é que está a agredir a Ucrânia. A guerra prossegue, como dizes, não para nem para celebrações. A Ucrânia, do seu lado, continua a colecionar alvos estratégicos. E ontem foi mesmo um dia em grande para os militares ucranianos, com uma lista de objetivos atingidos e em sítios tão diversos como a Crimeia ocupada ou Krasnodar, já no interior da Rússia, no sul da Rússia. O que é que a Ucrânia conseguiu destruir de importante no dia de ontem? Bom, 2 caças MiG-29, navios russos, radares, sistemas fundamentais para a Rússia fazer ações de agressão à Ucrânia, e é por isso
importante, porque é preciso explicar, Pedro, são deste tipo de caças que a Ucrânia atingiu, caças russos, são desse tipo de caças que saem os mísseis que matam, por exemplo, nos últimos dias, 4 pessoas, 3 delas crianças em Mykolaiv, 16 ou 17 mortes civis em Kryvyi Rih. Creio que vamos ver essas imagens há 3 dias, num dos ataques mais brutais. Kryvyi Rih, cidade natal de Zelensky, não é um objetivo militar, e esse tipo de ações russas, drones, e no caso de mísseis, saem destes caças atingidos por esta ação ucraniana, e também dos próprios navios russos também de lá podem sair. E, portanto, isto é um exemplo muito claro de como é muito importante perceber isso. Esta ação é perfeitamente legítima por parte da Ucrânia, porque são ações que visam limitar a capacidade da Rússia e da máquina de guerra russa continuar a flagelar as cidades ucranianas. Na realidade, foi mais um dia nestes 4 anos e meio de guerra. Eu confesso, Germano, que vindo hoje de férias, o que encontrei foi um dia muito semelhante ao último de trabalho, há 3 semanas, porque parece que estamos numa espécie de máquina do tempo que emperrou, que não anda para a frente, mas os dias passam. Já referiste aqui esse aspecto de quanto tempo ou há quanto tempo dura esta guerra, mas vamos fazer contas, Germano, aos dias que já passaram na guerra da Ucrânia. É verdade, e por isso, como bem está aqui na frase, esta é uma foto, infelizmente tinha muitas hipóteses, eu acho que esta ilustra muito como é que se pode ilustrar, não é, Pedro? Numa só imagem, 1642 dias de agressão. Eu acho que esta imagem mostra muito, com a destruição de prédios residenciais, com tudo o que está ali à volta. Infelizmente, este tipo de destruição implica também mortes civis, e aquela senhora, enfim, que está ali pelo meio, haveria muitas outras, como é óbvio. E aqui convido os espectadores a olhar para o que está ali escrito, 1642 dias, e está ali uma, já vamos ver a seguir, está ali uma, entre parênteses, o que, enfim, se fosse acabar hoje, mas infelizmente não vai acabar hoje. Começou a 24 de fevereiro de 22, hoje é 24 de agosto de 26, são 1642 dias, são 4 anos e meio, é muito mais, vários meses mais do que a Primeira Guerra Mundial, é apenas 550 dias menos que a Segunda Guerra Mundial e, portanto, é já um dos maiores conflitos da história da Europa e ameaça ser e caminhar para ser o maior, ou próximo de ser o maior conflito da história da Europa. É importante porque as nossas visões de pessoas, enfim, que estão na casa dos 30, 40, 50, 60, 70 anos, 80 anos, é de que, enfim, em nosso tempo de vida não iríamos ver só nos livros de história ou nos filmes uma guerra na Europa. E ela está a acontecer. E é muito importante o que disseste, porque os dias passam e sim, as imagens continuam e as notícias continuam. Um país aqui ao nosso lado que quer entrar na União Europeia, ainda hoje o Presidente do Conselho Europeu, António Costa, em plena Kiev, diz que está a ser acelerada o processo de adesão da Ucrânia à União Europeia. E este país que quer entrar na União Europeia, que está a caminho de entrar na União Europeia, está todos os dias a ser agredido por esse poder russo. E, portanto, eu volto à ideia forte do dia de hoje. É importante também que vamos falar a seguir sobre o que a administração de Trump está a tentar fazer no Irão, mas a ideia forte do programa de hoje é esta. Há um país, que é o maior país do mundo, que é um país que herdou um império, que é o caso que caiu, entretanto, que é do Império Soviético, que é a Rússia, e há um líder com um traço neo-imperialista que está, por território, por recuperação dessa ideia de império caído e por tentar impedir que a Ucrânia livremente possa entrar no espaço democrático na União Europeia, está a fazer isto desta forma. E, portanto, para quem ainda não percebeu, é fundamental travar esta passada que, se fosse bem sucedida, comprometeria o nosso espaço político e o nosso espaço de valores, que é a União Europeia. Isto por um lado. Depois, obviamente, o lado humanitário, que ainda nem sequer referi, mais de 20 mil mortos civis, um número de militares mortos que ninguém sabe completamente, mas estimativas apontam para cerca de 1,5 milhão de baixas entre mortos e feridos, cerca de 1/4 de mortos e 3/4 de feridos nesse 1,5 milhão de baixas, e entre o lado russo e o lado ucraniano, sendo que do lado russo bastante mais. E é, naturalmente, igualmente trágico para os dois lados, são famílias perdidas. E o tempo passa, os dias passam, lamento, mas a repetição não perde valor de notícia, porque continua a ser igualmente grave.
Claro que a restante Europa também quer a paz, mas nestes 4 anos e meio os aliados têm-se mantido inamovíveis ao lado da Ucrânia e um bom exemplo disso, claro que é uma questão meramente simbólica, mas esta noite há uma série de monumentos europeus, os mais conhecidos, da Torre Eiffel às casas no Parlamento, da Torre Eiffel em Paris às casas no Parlamento em Londres, mas estão iluminados esta noite com as cores da Ucrânia. E no meio de todas estas bombas trocadas com a Rússia, há também agora uma, chamemos-lhe, guerra política em Kiev, com o ex-ministro da Defesa a exigir eleições. A resposta de Zelensky, Germano, veio agora, já se adivinhava qual seria. Não que o Presidente não queira estas eleições. É verdade, e hoje foi um dia super, enfim, simbólico e com novidades também ao nível da ajuda à Ucrânia por parte dos aliados. Abrimos com o essencial, a questão da cedência tecnológica e autorização de fabrico na Ucrânia dos mísseis Storm Shadow e Scalp. Para quem acompanha desde o início da guerra, esta questão é um tema de facto bastante importante, é também um sinal para Washington relativamente ao que a administração de Trump e os Estados Unidos já deviam também ter avançado relativamente a isso. Também o apoio conjunto alemão, britânico e francês relativamente às antiaéreas, ao que isso significa, apoio também da própria Comissão Europeia de 6 mil milhões para a Ucrânia, para procurement, para compra nesse aspecto, ao nível militar, sobretudo ao nível de defesa. A questão está na disponibilização e na possibilidade. Zelensky volta a apontar um número que é muito preocupante, 670 e tal foi os interceptores recebidos em 2023 e este ano não passarão dos 200 e tal, porque na verdade não há mais. A Alemanha, creio que vamos a seguir falar nisso, sim, vai avançar com 6 mil de novos PAC, mas são 2, não são 3, e é preciso os PAC 3 para travar o tipo de ataques que a Rússia está a fazer. Dito isto, perante isso, é preciso dizer que Zelensky tenta neste momento gerir um problema interno que é complicado. A demissão de Fedorov, ainda por explicar totalmente, pode vir a ter consequências internas na política ucraniana, que na verdade, e para simplificar, é o maior problema de política interna que Zelensky tem desde o início da guerra. Sim, é verdade que o que se passa na Ucrânia não é normal. Zelensky foi eleito em 2019, desde aí não renovou nas urnas o seu mandato, que já devia ter terminado há mais de 3 anos. A verdade é que isso acontece por causa da lei marcial. E Fedorov, numa entrevista à BBC, vamos explicá-la bastante hoje, disse nós não podemos ficar reféns, a democracia ucraniana não pode ficar refém de Putin, é preciso haver eleições e Zelensky tem que renovar a sua legitimidade em eleições. Confesso que esta entrevista de Fedorov me surpreendeu, na perspectiva em que isso, por exemplo, vindo de Trump, não me surpreendia. Isso, por exemplo, naturalmente, vindo do Kremlin, não surpreendia. Vindo de um ex-ministro que teve e ainda tem uma importância tão grande na política ucraniana e, sobretudo, na estratégia de guerra ucraniana, é algo que coloca Zelensky em problemas e em maus lençóis. Zelensky já respondeu, não concorda, diz que está contra eleições sem cessar-fogo. Eu estou aqui para dar opinião, concordo com Zelensky e não concordo com Fedorov. Acho que não vejo como é que possa haver eleições na Ucrânia com a Rússia todos os dias a atacar as principais cidades ucranianas, com um número significativo dos homens jovens ucranianos na frente de batalha. Como é que é? Eles votam? Como é que votam? Em que condições? Nas zonas ocupadas, cerca de 20% do território ucraniano está ocupado ilegitimamente pela Rússia. Como é que é? Essas pessoas votam livremente ou não votam? E, portanto, não vejo, sinceramente, como é que possa haver eleições sem cessar-fogo e, portanto, concordo com Zelensky e discordo de Fedorov. E em cima disso, nessa mesma entrevista dada por Mikhail Fedorov à BBC, o ex-ministro da Defesa desafia Zelensky a responder se sabia e o que sabia sobre corrupção no seu governo. E a pergunta é mais do que pertinente, porque os esquemas, as luvas, o dinheiro dos apoios, que por vezes também desaparece, têm atingido o círculo mais próximo do presidente ucraniano. Sem dúvida, e esse é um tema. E a democracia e a Ucrânia tem mostrado que, mesmo a ser atacada pelo maior país do mundo e mesmo sendo um país que antes ainda da guerra russa na Ucrânia é um país, como começámos o programa, jovem, com 35 anos, com um problema endémico de corrupção e de falta de transparência que está perfeitamente identificado. Há 2 importantes órgãos relacionados relativamente a isso, o NABU e um outro. Precisamente para adotar essa questão, a Ucrânia está num processo de adesão à União Europeia e tenta
cada vez mais também dar sinais e garantias que está a avançar nesse processo. Mas a verdade é que vemos um país em que a opinião pública se revela nas ruas, que pressionou Zelensky a recuar numa lei que lhe dava demasiados poderes e retirava poderes a essas instituições relativamente a isso. Já depois disso, Zelensky viu o seu chefe de gabinete muito importante, a pessoa mais próxima desde o início da guerra, Yermak, a ter que sair por causa disso. A própria demissão da primeira-ministra Sviridenko e de alguns elementos do governo, não Fedorov, poderão ter tido a ver com isso e, portanto, há sinais que está a ser feito alguma coisa para lá de muitas situações ao nível militar, mais local, também relacionado com isso. É preciso explicar que a Ucrânia está a receber muito dinheiro estrangeiro e esse dinheiro tem que ser devidamente escrutinado sem qualquer dúvida. Fedorov, ao colocar estas questões, naturalmente está, na minha opinião, Pedro, a colocar-se e a posicionar-se para um futuro, para uma futura candidatura presidencial. Creio que é a única explicação possível. Ele que rejeitou o convite de Zelensky, já depois da admissão do Ministro da Defesa, para ser vice-primeiro-ministro com a pasta da modernização tecnológica das Forças Armadas. E nesse sentido, ao colocar a questão da corrupção e diretamente com Zelensky, eu acho que está a lançar um tema de uma futura campanha presidencial. O que é que para já há a indicação? Fedorov, Zaluzny, que hoje diz que a Ucrânia precisa em 5 anos de ter uma estratégia de sobrevivência e uma estratégia de independentização para lá ter elogiado a resiliência e a capacidade de resistir à agressão russa, também se está a posicionar. Zelensky, Zaluzny ou Fedorov, a verdade é que para já, pelo menos, fica muito... Eu acho que tudo isto e toda esta conversa, com o devido respeito naturalmente por Fedorov, quem vê este programa sabe que como tem elogiado aquilo que ele fez como Ministro da Defesa, mas acho que esta conversa é muito prematura perante uma situação que não está neste momento em cima da mesa, que são eleições presidenciais. A ver, vamos, porque esta entrevista também a esse nível não traz muito de novo, ele próprio não é claro ao dizer se apoiará Zelensky em futuras eleições presidenciais ou se colocará à parte. Logo veremos, esperemos pelas respostas. Relembro, dia da independência da Ucrânia, celebrado em tempo de guerra, mas na presença hoje em Kiev de alguns líderes da coligação dos dispostos, é assim que lhe chamamos, o grupo de aliados à volta da Ucrânia, e com apoio direto vindo destes países que são eles que alimentam o esforço de guerra ucraniano. Vamos fazer, Germano, um resumo das ajudas mais importantes, quem vai apoiar mais, com quanto ou com o quê? Bom, as ajudas já começaram ontem com a visita dos líderes dos Bálticos e dos Nórdicos, dos Nórdicos também, a própria Noruega com uma ajuda relevante, na casa dos 7,4 milhões de euros. Depois a ajuda então da Comissão Europeia, há pouco referida, relativamente à questão do procurement, do acesso às compras sobretudo antiaéreas e materiais de defesa por parte da Ucrânia, na casa dos 7,2 mil milhões de dólares, 6,1 mil milhões de euros. E depois também, então, o posicionamento da Alemanha, Reino Unido e França, conjunto relativamente à prioridade à Ucrânia, são ajudas relevantes nesse aspecto. A verdade é que Zelensky, depois disso tudo, uma espécie de balanço do dia, numa publicação feita minutos antes de termos entrado no ar, Pedro, agradece, mas volta a dizer, é preciso um volume maior de ajuda no sentido de poder responder àquilo que está a acontecer diariamente, que é um agravamento claro dos ataques russos contra civis ucranianos. Precisamente no terreno, onde prosseguem de parte a parte, é preciso dizê-lo, estes ataques, a Ucrânia, já estávamos a ver essa imagem dos ataques contínuos ucranianos às plataformas logísticas das grandes empresas de retalho online da Rússia, e já não é apenas a Wildberries que é visada, sendo que esta Wildberries é a maior, mas há outra, Germano, que alvo novo é este que anda agora a ser atingido também pela Ucrânia? Sim, o vídeo que vimos era da Ozon, em Samara, também a profundidade larga, mais de 1000 quilómetros, da fronteira com a Ucrânia, algo que a Ucrânia tem mostrado essa capacidade já há algum tempo. No caso das Wildberries, foi de facto uma coisa muito impressionante em vários pontos da Rússia, com vários pontos em que nas últimas semanas se complicou também o acesso dos russos a um conjunto de produtos. Isso foi um alvo extremamente importante porque conseguiu fazer
muitos russos que, enfim, pela propaganda russa interna, não tinham bem a noção do tipo de agressão que a Rússia estava a fazer na Ucrânia e assim fica mais difícil não o fazer. O problema é que uma das consequências daquilo que estamos a ver neste momento, Pedro, é que a Rússia já respondeu para lá dos ataques criminosos a prédios residenciais e a civis, que está a fazer já há algum tempo de uma forma cada vez mais evidente nas principais cidades, está também a responder, digamos, na mesma moeda, com um tipo de ataques também a centros comerciais e a lojas e a produtos na Ucrânia, que está a levar também a uma escassez de produtos que a Ucrânia não tinha, que os ucranianos não tinham, e isso é algo que também está a ser complicado para os ucranianos. A questão é que a Rússia responde, mas trata centros comerciais abertos ao público como se fossem plataformas logísticas, como se esta fosse uma resposta proporcional, fazendo aquilo que neste momento se apelida como a guerra dos supermercados. O pior é, Germano, quando estes supermercados ou shoppings têm clientes lá dentro. É verdade, e o que estamos a ver é dos ataques mais criminosos e mais brutais dos últimos tempos, e foram muitos, como sabemos. Então, sobre Kiev tem sido com um número muito elevado de vítimas. Neste caso, foi na cidade natal de Zelensky, em Kryvyi Rih, ao lado de Dnipropetrovsk, sem qualquer objetivo militar, não é perto da linha da frente, está entre os crimes mais graves. Isto aqui foi um ataque, estamos a ver. Isto é um centro comercial, estava lá muita gente, há pelo menos 16 mortos civis e vários feridos, precisamente o número de mortos terá aumentado. Isto é de uma violência absolutamente inacreditável. E estas são as imagens mais suaves, claro, chamemos-lhe assim, que podemos mostrar, porque houve na altura muitos vídeos surgidos nas redes sociais verdadeiramente terríveis. Um shopping na cidade natal de Zelensky atacado em plena luz do dia. E o que dizer, Germano, da sensação provocada pelos sons da guerra? Ouçamos este vídeo de Kiev, mais do que visto, ele é importante pelo que se ouve. Isto é filmado e gravado de uma janela de um prédio de Kiev e é um dos vários ataques, houve imensos ataques deste género da Rússia à capital ucraniana nas últimas semanas. E é isto que uma pessoa vulgar, podemos ser nós, num prédio de uma capital europeia, ouve durante a noite. Podia ser uma imagem e os sons desta mesma noite em que estamos aqui no Now, no Guerra e Paz, porque a esta hora Kiev volta a ser alvo de um ataque russo. Vamos agora falar do Irão. Hoje é o chamado dia D da guerra económica que Donald Trump prometeu ser implacável contra o regime iraniano. O presidente dos Estados Unidos escreveu hoje que o Irão está em colapso completo. Talvez esteja certo, não sabemos. O que esta nova estratégia parece denunciar, Germano, é que os Estados Unidos não têm uma saída militar para esta crise. Como é que se resolve aquilo que parece ser uma enorme atrapalhada e com custos para todos nós? Bom, acima de tudo é o reforçar e o agravar dessa ideia, é que Trump não tem forma de sair da armadilha em que ele próprio se meteu na questão iraniana. E ao dizer que consegue derrotar o Irão pela parte económica, bom, o Irão é um país altamente sancionado há muito tempo. Scott Bessent, nas últimas horas, tentando, especificar esse tal dia D económico para o Irão que Trump tinha prometido, fala de facto em tarifas a países que continuam a relacionar-se com o Irão, tarifas ao nível do digital, tecnológicas, no ouro, até especifica algumas coisas das tarifas, mas não se atreveu a confirmar que vão, por exemplo, em cima dos bancos chineses. E porquê é que falamos dos bancos chineses? Porque a China é um dos principais clientes do Irão. Nos últimos 2 anos foi em mais de 40 mil milhões na relação económica com o Irão. Também podemos falar da Turquia, do Iraque, dos Emirados Árabes Unidos, todos eles aliados dos Estados Unidos, a própria Índia, mas acima de tudo a China. O Trump lança essa questão, mas o seu secretário económico
o secretário do Tesouro nem sequer se comprometeu ou teve a coragem de dizer que a China vai ser alvo destas sanções prometidas, no fundo tarifas secundárias prometidas pelos Estados Unidos para quem continue a se relacionar com o regime iraniano. E, portanto, já levou a resposta do Irão, estamos a vê-la, prova a derrota militar americana no Irão. Galibaf, presidente do Parlamento, foi mais longe, disse que já ninguém acredita nos Estados Unidos e na posição de Trump quando fala do Irão. E sabes qual é o problema, Pedro? É que já ninguém acredita em Trump quando se fala do Irão. Eu não estou a dar mais, credibilidade ao presidente do Parlamento iraniano, o regime iraniano é um regime criminoso, do que ao presidente dos Estados Unidos. Mas lamento que o presidente dos Estados Unidos tenha perdido a credibilidade quando fala do Irão. O problema é que ninguém cede, porque do lado do Irão a retórica continua a ser a mesma, anti-Estados Unidos, outra coisa também não se esperava. De qualquer forma, Germano, o presidente iraniano fez uma analogia entre esta guerra falhada para os americanos e a intervenção na Venezuela com o controle do petróleo por parte dos Estados Unidos. Tem razão Pezeshkian ao acusar os americanos de quererem fazer do Irão uma nova Venezuela. Acho que tem, e agora é preciso explicar uma coisa, o próprio Irão é um regime neste momento, como tu bem disseste há pouco, para já que está claramente em grandes dificuldades, consegue projetar uma ideia de vitória estratégica militar, pela simples razão que o regime sobreviveu ao maior poder militar do mundo, que são os Estados Unidos, e ao maior poder militar da região, que é Israel, mas só isso, internamente, está certamente com grandes problemas económicos, que não conhecemos na sua verdadeira extensão, mas hão de ser muitos naturalmente, e depois está dividido, com uma parte mais hard, que quer diabolizar os Estados Unidos da Guarda Revolucionária Iraniana e com uma parte mais político-diplomática liderada pelo presidente Pezeshkian, que estamos a ver, e que também tem Araki, chefe da diplomacia, como um dos elementos que tenta, de algum modo, olhar para a frente e tentar abrir um espaço de negociação, porque percebe que o regime precisa, ou melhor, que o país precisa sobreviver. Ora, Pezeshkian critica os Estados Unidos com razão, dizendo que Trump tentou achar que o Irão achou que o Irão ia ser uma nova Venezuela, mas isso fracassou, e eu acho que ele tem razão aí. Trump não percebeu a enorme diferença entre o Irão e a Venezuela. E depois, no entanto, a seguir, diz uma outra frase que é muito relevante para perceber a intervenção do presidente do Irão. Diz: nós não podemos, como país, estar eternamente numa guerra. E aí tenta abrir um espaço para uma futura negociação, digamos. Vamos mudar de tema. Vamos falar de Marrocos e de Espanha. Ceuta e Melilla, depois da invasão de migrantes, não é uma crise resolvida e pode abrir um diferendo diplomático maior do que aquele que existe, porque Marrocos quer discutir o estatuto do território e fala em direitos históricos. O que é que esta questão traz de novo, tendo em conta o que aconteceu há um mês, porque esta pretensão marroquina sobre estes territórios não é nova? Bom, eu acho que claramente esta referência, que foi do Ministro da Justiça de Marrocos, estamos a vê-lo, basicamente não diria que aumenta as suspeitas de que o Reino de Marrocos foi responsável pela situação grave que resultou na questão da tentativa em massa de invasão de imigrantes ilegais em Ceuta. Não estou a dizer que foi algo feito pelo Reino de Marrocos, mas há um aproveitamento posterior, no mínimo, do Reino de Marrocos para relançar esta questão, porque é uma questão muito anterior a essa situação grave, que é a situação de Ceuta e Melilla, neste momento sob a administração espanhola, mas em que Marrocos reivindica então esses direitos históricos. E, portanto, há, no mínimo, uma tensão entre o Reino de Marrocos e o governo espanhol e, no mínimo, o que se passou foi uma falta de cooperação entre os dois países que levou a esta situação grave que ainda não está totalmente resolvida. Logo veremos como evolui este diferendo entre Marrocos e Espanha. Em Paris, o príncipe saudita foi hoje recebido no Eliseu. Já ontem tinha estado com Emmanuel Macron na final do Campeonato do Mundo de eSports. Também lá esteve Cristiano Ronaldo. Mas veio-me à memória, Germano, a recente passagem da família real saudita pela Casa Branca e como tudo isto parece ser para os ocidentais, europeus e americanos, uma questão de oportunidade de negócios com os muitos milhares de milhões que a Arábia Saudita traz consigo. É este, Germano, o estreitar de relações esperado quando se recebe em casa Mohammed bin Salman? Também, certamente também. Vemos os dois. Ontem, Macron numa posição ali mais informal, estavam de facto a caminho dessa final do torneio de eSports. A França e a Arábia Saudita, é preciso dizer, têm também uma relação que é preciso perceber, até recente,
foram os dois principais promotores da normalização e do reconhecimento do Estado palestiniano no âmbito das Nações Unidas. Isso é um ponto. Depois também ambos apelaram a um cessar-fogo no Irão e a uma solução no Irão, o que não deixa de ser interessante relativamente a isso e no global ao Médio Oriente, num dia em que Macron não foi a Kiev, também porque estava a receber o príncipe Mohammed bin Salman, mas participou na videoconferência em Kiev e disse algo que nos deve pensar e preocupar. Disse é muito importante continuar a ajudar a Ucrânia e aumentar essa ajuda à Ucrânia, mas temos que perceber que quanto mais aumentamos, a Rússia vai certamente escalar também na ameaça e na tentativa de retaliação junto dos países europeus. E foi algo que Macron disse e que eu acho que é importante termos essa noção. Ucrânia, de novo, uma guerra que não acaba e que por vezes fica no ar aquela sensação de que a Rússia pode ser derrotada. Antes de irmos para intervalo, queria perguntar qual é a tua opinião em concreto. Pode mesmo ser derrotada ou esta resposta mais recente dos russos, com os mísseis balísticos e os avanços territoriais no leste, que mesmo tímidos, eles vão sendo feitos, se deitam por terra esta ilusão de que a Ucrânia pode ganhar? Bom, o vídeo que estamos a ver, a pessoa que está a falar está a ter uma análise interessante sobre a tua pergunta. Sim, a Ucrânia conseguiu algo fundamental e extraordinário do ponto de vista de resistência e também uma nova fase com a guerra assimétrica e o sucesso na estratégia dos drones, é verdade, mas a verdade também é que a janela para um possível sucesso ucraniano pode estar a fechar-se, porque com a passagem do tempo essa estratégia vai perdendo força e, por outro lado, a Ucrânia está de facto numa fase de vulnerabilidade ao nível dos interceptores. E nesse sentido a única forma é retomar e reavivar a ajuda à Ucrânia e permite-me terminar esta primeira parte dizendo o seguinte, Pedro, voltando à ideia inicial, é que os 1642 que hoje marcam os 4 anos e meio e faltam 550 dias para passar a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra já passou há muito, infelizmente no atual estado de coisas eu acho que há um sério risco de daqui a um ano e tal, um ano e meio, estarmos a falar desta guerra estar a passar a Segunda Guerra Mundial.